Olá, queridos! Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu estou aqui para mais uma vez compartilhar algo do coração de Deus, o seu coração. Esses dias, eu acho que acredito assim, na verdade, que as nossas vidas, as nossas vidas são feitas de fases, em alguns momentos dela. E eu tenho vivido uma fase de trazer à memória coisas vividas, aquilo que de fato me traz esperança, A gente sabe pela palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que Cristo em vós é a esperança da glória, Ele é a nossa esperança. E aí, esses dias, Deus trouxe a minha memória e me fez lembrar de algumas coisas que aconteceram na minha vida, e eu vejo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto ou para o seu propósito. Mas eu queria deixar uma palavra para vocês antes de começar a falar do que eu vou falar aqui, que se encontra em Isaías capítulo 6. Diz assim, alguns versículos, Só para embasar aquilo que iremos conversar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, falando um pouco sobre esse texto, a gente vê que Isaías, ele tem uma visão, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, e tudo mais, no ano que morreu o rei Uzias. A Bíblia enfatiza isso. E aí, nessa visão, a gente percebe que existem etapas. Uma das etapas é a primeira que fez com que ele viesse a ver. Ele viu coisas gloriosas que a gente acabou de ler. Posteriormente, um serafim voou, tocou na sua boca com uma tenaz e os seus lábios foram purificados. E além disso, posteriormente, depois disso, ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí, prontamente, Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, é o chamamento de Isaías, Por que eu trouxe esse texto, Porque eu quero conversar com vocês sobre algo que aconteceu na minha vida. A minha vida é mais propriamente sobre aquilo que Deus me chamou, os momentos que eu vi que Deus foi direcionando a minha vida para coisas específicas. Então, para começar, na nossa vida, tudo na nossa vida, nós que entregamos as nossas vidas ao Senhor, tem um propósito. Então a gente precisa entender isso, Não é fácil entender muitas vezes, mas a gente precisa entender. E esses propósitos são realizados à medida de tempos, Nós temos a fase da infância, da adolescência, da juventude, da fase adulta, a fase do amadurecimento pleno, que a gente fala assim, que é a fase da velhice, enfim. E na minha vida, queridos, eu queria compartilhar com vocês sobre a minha vida como ministra de louvor da casa do Senhor. Como ministra, não só da casa do Senhor, ministra do louvor da glória dele, ministra na adoração ao Senhor, uma vida de adoração, uma vida de entrega, Eu, desde pequenininha, canto desde novinha, Sempre fui inclinada para essa área, de louvor e tudo mais. E desde que eu me entendo por gente, então a minha vida sempre foi marcada por palavras proféticas e por essas estações, E tudo que eu vivia me
voltava e me direcionava para essa área de louvor e adoração. E aí eu cresci na mesma congregação de fé. Para quem me conhece, eu sou daqui do Rio de Janeiro. E sabe que eu sou da congregação da DIG, Nova Jerusalém. Para quem não me conhece, eu acabei de dizer de onde eu sou, quem eu sou. Enfim. E eu cresci nessa igreja, eu tenho 29 anos. Desde que eu me entendo por gente, eu sou da mesma congregação de fé. Lá eu cresci no departamento das crianças, eu tive excelentes professores que me ensinaram a base, enfim. Fui para os adolescentes, fui regente de adolescente, enfim. A minha vida foi se desenvolvendo bem ativamente na igreja, assim, fazendo, né, as ações da igreja, as atividades da igreja, exercendo atividades da igreja, muitas atividades de diferentes nichos. Porém, uma coisa que eu sempre tive certeza, porque Deus sempre fez questão de enfatizar na minha vida, que a minha vocação, de fato, com as ferramentas que Deus me deu, foi direcionada para a área de louvor e adoração. E a ferramenta que o Senhor me deu é justamente essa área de louvor, de música, enfim, e de ser ministra mesmo, sabe? Claro que a gente sabe que vai para além disso, né? A nossa vida não está concentrada apenas em um momento. A nossa vida é uma adoração perpétua diante de Deus. Então a gente precisa entender que a nossa vida não está atrelada apenas a um ambiente. A nossa vida é adoração como estilo de vida. E a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente dá uma confundida. E aí, trazendo só para o meu contexto, eu queria testemunhar porque eu cresci e eu não de cara entrei no Ministério de Louvor, né? Muito pelo contrário, eu passei por várias etapas, eu passei por vários desafios, por vários momentos da minha vida. Momentos de alegrias plenas e momentos de muito choro mesmo. Em momentos que eu até pensei que eu estivesse sozinha e que tudo aquilo que Deus tinha falado ao meu respeito não vingaria ou não era, enfim, não iria acontecer, né? Muitos desafios, eu ainda muito nova passei por alguns momentos de turbulências internas e externas. Mas, como eu falei desde o começo, eu vejo que tudo cooperou e tem cooperado para o meu bem, né? E aí, eu cresci, me desenvolvi e tudo mais, sempre cantando, solando nos corais. Eu confesso que eu nunca gostei da minha voz propriamente dita, eu sempre tive muitos conflitos internos sobre a minha voz, muitos complexos de comparação, coisas que vieram para até me distrair mesmo. Eu entrei na aula de canto, fui me aperfeiçoando. Claro que até hoje eu tenho muitas coisas para me aperfeiçoar, porque a gente nunca sabe tudo, obviamente. Eu estou longe de saber de tudo, bem longe mesmo. Mas eu fui correndo atrás, na verdade, correndo atrás daquilo que eu entendi que Deus me chamou, né? E Deus queria que eu aperfeiçoasse esse talento que Ele tinha colocado na minha vida. E aí eu fiz os meus 17, 18 anos, eu ainda não pertencia ao Ministério de Louvor, não era de um Ministério de Louvor e eu não sabia a dimensão do que Deus iria fazer na minha vida e através dela.